Turma do STJ julga recurso que busca rever condenação do ex-presidente Lula por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. De acordo com a ação penal, Lula teria recebido vantagem indevida em contrato da construtora OAS com a Petrobras. Polícia Federal desarticula quadrilha especializada em tráfico internacional de drogas. Um dos alvos da operação faz parte do primeiro comando da capital, o PCC, e está preso desde outubro de 2018. Mobilidade, os direitos e deveres dos consumidores e das locadoras de veículos. O Código de Defesa do Consumidor assegura como direito a informação prévia, clara e precisa. Mulheres inspiradoras. Projeto promove a valorização da mulher por meio da literatura. Seja qual for a nossa raça, a nossa identidade, nós podemos ser mulheres inspiradoras. Olá, boa tarde. Boa tarde. A quinta turma do Superior Tribunal de Justiça julga hoje à tarde o recurso que busca rever a condenação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro investigados durante a Operação Lava Jato. As informações com Liamara Mendes. O ex-presidente está preso desde abril do ano passado, após ser condenado pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região a pena de 12 anos e 1 mês de prisão no processo relativo ao triplex do Guarujá. De acordo com a ação penal, Lula teria recebido vantagem indevida em contrato da construtora OAS com a Petrobras. Além disso, o ex-presidente teria ocultado a titularidade do apartamento no litoral paulista. A defesa de Lula pede, entre outras coisas, a anulação ou reforma do acórdão condenatório ou que o ex-presidente seja absolvido por injusta condenação. O julgamento está marcado para começar às 14 horas e será transmitido ao vivo pelo canal do STJ no YouTube. E o Superior Tribunal de Justiça também autorizou a prorrogação do prazo de internação de João de Deus em Hospital de Goiânia. As informações com Jesus Mosquera. O ministro do STJ, Nefi Cordeiro, prorrogou por mais 10 dias o prazo de internação de João de Deus no Instituto de Neurologia de Goiânia. O médium é acusado de abuso sexual e está em tratamento no hospital desde março. No pedido de prorrogação da internação, a defesa alegou que a demora na hospitalização piorou o quadro clínico do réu. De acordo com o boletim médico que consta no processo, João de Deus está em tratamento de pneumonia e não há previsão de alta. A internação foi confirmada em abril pela 6ª turma do STJ ao negar um recurso do Ministério Público Federal que questionava os laudos médicos apresentados pela defesa. O colegiado levou em consideração os direitos fundamentais à saúde e à vida. Ao conceder a prorrogação da internação, Nefi Cordeiro determinou que os médicos informem sobre a previsão de alta hospitalar e o estado de saúde atualizado de João de Deus. Uma decisão do ministro Gilmar Mendes, aqui do Supremo Tribunal Federal, manteve a análise da reforma da Previdência na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. O pedido de suspensão foi apresentado pelo deputado federal Aliel Machado, do PSB do Paraná. O ministro afirmou que, por hora, não houve desrespeito ao processo legislativo. Na decisão, deixou claro a preocupação dele para que o Poder Judiciário não faça ingerências indevidas no Poder Legislativo. A CCJ deve apreciar na tarde desta terça-feira relatório da reforma da Previdência. E olha só, Rafaela, a Polícia Federal realizou na manhã desta terça-feira em São Paulo a Operação Aplique para desarticular uma quadrilha especializada no tráfico internacional de drogas e lavagem de dinheiro. Rafaela, quem traz mais detalhes a respeito desta operação e a gente conversa com ela agora ao vivo é a repórter Carolina Chaves. Boa tarde, Carol. Boa tarde, Cadu. Boa tarde a todos. Olha, são cumpridos 14 mandados de busca e apreensão e há também um mandado de prisão preventiva contra o chefe da quadrilha, conhecido como Boy. Ele faz parte da facção criminosa Primeiro Comando da Capital, o PCC, e está preso desde outubro de 2018. A Justiça também determinou o bloqueio de bens de mais de 30 milhões de reais que teriam sido adquiridos com o tráfico de drogas. A investigação começou em 2017, quando a Polícia Federal apreendeu 240 mil reais que seriam usados para pagar uma remessa de drogas. Na época, um dos suspeitos foi preso.
E a partir daí, foi possível monitorar a quadrilha e identificar um dos chefes que usava salões de beleza na capital paulista para lavar dinheiro do tráfico de drogas. Ele foi preso no começo desse mês por recrutar pessoas para transportar drogas para o exterior. Voltamos ao estúdio. 5 oficiais do Exército Brasileiro e 2 civis investigados por supostas irregularidades em processos licitatórios foram condenados pela Justiça Militar por crime de peculato. O esquema criminoso, que envolve um convênio firmado entre o Instituto Militar de Engenharia e o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT, teria desviado 11 milhões de reais. As penas dos condenados variavam entre 5 a 16 anos de reclusão. A 7ª turma do Tribunal Superior do Trabalho autorizou que a mineradora Vale retome um imóvel que estava cedido ao empregado no Pará. Ele estava afastado do trabalho desde 2007 por motivo de doença não relacionada ao serviço. O Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região, que abrange Pará e Amapá, havia mantido a sentença que negou o pedido de reintegração de posse feito pela Vale. O TRT entendeu que a retirada dos benefícios concedidos ao empregado afetaria direitos e garantias fundamentais, como a dignidade da pessoa humana. O empregado foi contratado em 1985 pela Vale como operador mecânico. Na reclamação trabalhista, ele contou que trabalhava exposto ao sol, chuva, frio, poeira química e que não recebia os equipamentos de proteção individual adequados. Ele culpa a empresa pelo surgimento de várias doenças e pelo último afastamento, que resultou em aposentadoria por invalidez. O caso chegou ao Tribunal Superior do Trabalho. O relator do recurso da Vale na 7ª turma, ministro Vieira de Mello Filho, destacou que a postura do TST tem sido a de impedir a saída do empregado doente do imóvel cedido pela empresa. No entanto, ele observou que o operador mecânico foi afastado pelo INSS por doença comum, sem relação com o trabalho. Assim, para o ministro, a Vale não deve assumir o ônus de condições não estabelecidas na norma coletiva. Contudo, o relator votou pela manutenção do plano de saúde. Esclareço que não se revela incoerente com a jurisprudência do tribunal, que mantém os planos de saúde, mesmo no caso de doença comum, porque ele é previsto exatamente para essas situações. Ele alcança doenças decorrentes de acidente, mas também as doenças naturais do trabalhador. Por isso que foi feita a limitação ao plano de saúde. Assim, por unanimidade, a 7ª turma autorizou a reintegração de posse pela empresa e a retirada dos demais benefícios concedidos ao empregado, exceto o plano de saúde. E a seguir, vamos falar dos direitos e dos deveres dos consumidores e das locadoras de veículos. O Código de Defesa do Consumidor assegura como direito a informação prévia, clara e precisa. O Supremo Tribunal Federal recebeu nesta terça-feira um manifesto assinado por advogados e profissionais do direito em apoio à Suprema Corte. Segundo a carta, os ataques ao STF têm como intenção fazer com que a Corte abandone definitivamente a defesa dos valores e dos princípios estabelecidos na Constituição Federal. O texto diz ainda que, para alcançar esse fim, atingem com agressividade e vulgaridade, além do próprio tribunal, a honra dos ministros que a compõem. No manifesto, advogados e profissionais do direito também afirmam que democracias só funcionam com o poder judiciário independente e que esse compromisso leva à defesa do STF, assim como da Constituição Federal. E vamos para notícias da Justiça Eleitoral. Na sessão desta terça-feira, os ministros do TSE devem julgar recurso do prefeito e do vice-prefeito de Paraty, do Rio de Janeiro, que foram cassados pelo Tribunal Regional Eleitoral do Estado. O plenário do TSE deve analisar recursos de Carlos José Gama Miranda e Luciano de Oliveira Vidal, eleitos em 2016, prefeito e vice da cidade de Paraty, no Rio de Janeiro. Eles foram cassados pelo Tribunal Regional Eleitoral Fluminense por captação ilícita do sufrágio e conduta vedada a agente público durante a campanha de 2016.
Na sessão de terça-feira, também devem ser julgadas 4 prestações de contas referentes a 2013. As prestações do PP e do PTB são de relatoria do ministro Luiz Roberto Barroso. Já o ministro Admar Gonzaga é o relator das contas do PMN e do PCO. Na quinta-feira, o plenário vai continuar o julgamento de prestações de contas. O ministro Edson Fachin é responsável pelo relatório do PMDB, que atualmente se chama MDB. O relator dos processos do PPL e do PCB é o ministro Admar Gonzaga. Já as contas do PHS e do Avante, que se chamava PT do B em 2013, são de relatoria do ministro Jorge Mussi. Alugar um carro é uma opção para resolver uma demanda de mobilidade. E na hora de contratar, é preciso ficar atento aos direitos e aos deveres das partes nessa relação. Atualmente, alugar um carro está a um toque no celular. Para contratar o serviço, é ideal ter o cuidado de escolher uma empresa idônea e atender alguns requisitos. Alugar um carro é um processo bem simples. A documentação exigida para a locação de um veículo é apenas a habilitação. É importante que esse usuário ele seja maior do que 21 anos de idade e que essa habilitação tenha 2 anos já, essa pessoa seja habilitada há no mínimo 2 anos. Ainda que esteja cada vez mais fácil, os direitos e deveres nessa relação de consumo continuam exigindo cuidados. O primeiro passo é ficar de olho na modalidade a ser contratada. Ou seja, se ele está alocando um veículo e a cobrança vai ser por dia, ou se a cobrança vai ser por quilômetro, ou tem outra modalidade por dia, limitado a tantos quilômetros. O Código de Defesa do Consumidor assegura como direito a informação prévia, clara e precisa. Algumas empresas usam a tecnologia para complementar essa parte do contrato. Se caso o cliente relatar que viu um pequeno arranhão ou alguma coisa que o cliente se sentiu inseguro, a gente tem um sistema digital que a gente registra a foto e salva essa foto no contrato. Então, quando o cliente for fazer a devolução, é muito simples. Ele pode solicitar as fotos desse veículo e consegue fazer a verificação se já tinha essa avaria ou se não tinha. É uma tranquilidade tanto para o usuário quanto também para a empresa. O consumidor deve ficar atento também se a empresa exige algum procedimento antes da devolução do carro. Via de regra, essa entrega deve ser feita com veículo limpo e com tanque cheio. E é muito importante porque, muito embora as companhias recebam o veículo sem o tanque cheio e sem que ele esteja limpo, mas elas cobram uma taxa que não compensa para o consumidor. A gente continua conversando sobre os direitos do consumidor no que se refere à mobilidade, só que agora aqui nos estúdios da TV Justiça, com a advogada Cecília Medeiros, a quem eu agradeço a presença conosco aqui para falar sobre esse tema. Boa tarde. Boa tarde. Doutora, bom, viajei ou mesmo estou em Brasília e quero alugar um carro. Eu tenho que prestar atenção em diversos pontos, já a partir do próprio contrato que eu estou assinando para poder ter o direito à utilização daquele veículo. Exatamente. Os consumidores eles devem se atentar às cláusulas do contrato de locação de veículo, porque normalmente esses contratos são de adesão. As empresas têm um contrato padrão e ela disponibiliza para os adquirentes do serviço de locação. E muitas vezes, às vezes, aparece uma cláusula abusiva que o consumidor não se atenta na hora de contratar e só vai ver isso na hora de rescindir, quando ele vê o valor exorbitante, cobrança de taxa a mais, enfim. E quais são os problemas mais comuns nessa relação? Porque o consumidor é bom também se atentar porque ele tem direitos e deveres, né? O que mais acontece? A falta de informação clara e objetiva? O que ocorre com frequência? A falta de informação. E as empresas são obrigadas a fornecer todas as informações suficientes para o consumidor contratar. Então, a idade mínima de contratação é 21 anos, ele vai ser responsabilizado pela fiscalização de trânsito, todas as multas e infrações que ele cometer, ele vai ser responsabilizado. E aí, muitas vezes, ele acha que não, que só vai ter a parte dos direitos, mas também existem muitos deveres. Bateu o carro, não usou o cinto de segurança, por exemplo, é uma irregularidade, ele vai ser penalizado. E a infração vai chegar depois, porque conforme o período contratado, as empresas recebem a infração de trânsito e repassam para o consumidor que alugou naquele período.
Se eu abro um site, por exemplo, de uma locadora para alugar um carro numa viagem, aliás, falando em termos de viagem, é muito comum aquela situação em que você está apressado, deixa aquilo por último e não presta atenção, como em tantos outros contratos que tem disponíveis pela internet, a detalhes que podem ser vantagem, mas pode ser uma despesa a mais. Por exemplo, um segundo motorista, isso dá despesa, a utilização ou não de GPS, isso é despesa, um upgrade, isso dá despesa ou não, depende. É fundamental prestar atenção. Sim, e inclusive alguns objetos que você contrata, por exemplo, cadeirinha de bebê, isso tudo já geram taxas a mais na locação do veículo e a empresa pode cobrar por isso. A não ser que sejam taxas abusivas, muito exorbitantes e tudo, mas normalmente as empresas podem cobrar. Em relação aos seguros, né? Alguns seguros são obrigatórios. A senhora comentava aqui um pouquinho antes da gente começar a entrevista sobre uma cláusula que pode ser considerada abusiva. Nesses casos, quais? O seguro obrigatório na locação do veículo, ele existe. Só que a locadora não pode colocar uma taxa exorbitante. Então, na hora que você vai contratar, muitas vezes tem uma cláusula lá do seguro obrigatório e muita gente já reclama. Mas essa cláusula, ela existe até pela própria segurança do usuário. Porque se acontecer algum acidente e tudo, ele já está respaldado ali no seguro do veículo que ele está pelo período. Agora, se a taxa passar muito e ele achar que está demais, ele pode contestar antes mesmo de assinar o contrato. O passar muito, desculpa, Cadu, seria um preço de mercado? Porque às vezes no final da entrevista ele tinha, às vezes eles cobram para lavar, mas às vezes uma lavagem é R$50, o que não é o valor de mercado, seria mais ou menos aí. Exatamente, se atentar ao valor de mercado. Normalmente quando você devolve o veículo sem combustível ou sem a lavagem, eles cobram um valor exorbitante. E daí você pode contestar esse valor, mas R$50 não é o valor de mercado de uma lavagem de carro comum. Doutora, a gente está falando essencialmente de veículos, mas como o tema é sobre mobilidade, então se inclui também nesse tema os aplicativos que você pode pedir. Vamos dar um nome logo, Uber, 99, todos esses que estão aí, né? Existe uma situação que tem sido muito comum do motorista que às vezes até durante uma corrida ele insinua que tem clientes fixos. Não é possível você fazer isso por meio do aplicativo. Você faz uma espécie de contrato verbal com ele, fica sem garantia nenhuma. Com certeza. É o famoso combinadinho, né? O combinadinho, ele fica totalmente fora do contrato que o Uber, no caso, é um contrato de tipo virtual, né? Que é a adesão que o consumidor faz virtualmente ao aplicativo prestar o serviço para você. Se você não aderiu ao aplicativo e ligou diretamente para o motorista, aí você já perde todo o respaldo do Código do Consumidor, porque a relação jurídica que você poderia estabelecer com a empresa, ela já fica prejudicada. Você estabelece diretamente com o motorista. Para finalizar rapidamente, qualquer problema procura quem? O PROCON, por exemplo? Quais são os órgãos? Eu recomendo que os consumidores procurem primeiro o PROCON, porque o PROCON é a agência mais indicada para resolver os problemas e depois, normalmente, quando não se resolve, acaba no judiciário. Ok, doutora Cecília, muito obrigada pela participação. Boa tarde. Obrigado, doutora. Boa tarde. E no próximo bloco, você vai conhecer o projeto Mulheres Inspiradoras, que promove transformação social por meio da literatura. Quando o jovem se vê representado de uma maneira positiva, de uma maneira assertiva, é um grande portal à literatura. O Ministério Público Federal de Santos recomendou uma série de medidas aos órgãos reguladores para melhorar a segurança em aeronaves de pequeno porte. São medidas para evitar acidentes aéreos e facilitar a apuração e a investigação de tragédias como a que provocou a morte do ex-governador Eduardo Campos. Agosto de 2014. O avião modelo 560 Cessna cai em Santos, no litoral paulista. O acidente provocou a morte do candidato à presidência da República e ex-governador Eduardo Campos, além de mais 6 pessoas. O impacto foi tão grande que o avião ficou destruído. De acordo com o inquérito policial, não é possível saber as causas do acidente, porque o gravador de voz não estava funcionando
E o registro de dados dos equipamentos não é obrigatório em aviões de pequeno porte. O ex-piloto Carlos Camacho acredita que houve falhas no sistema da aeronave. Ele é autor desse relatório que analisa vários acidentes que ocorreram com aviões do mesmo modelo Cessna. Houve, na verdade, um problema técnico com esse avião, um problema de projeto, tá, que já vem sido reclamado ao longo dos anos pelos que se acidentaram via seus órgãos de investigação fora do nosso país, tá, mostrando que tem um projeto deficiente no que diz respeito ao alerta na cabine de comando. Um piloto não sabe o que acontece com a cauda do avião no que diz respeito à mudança do estabilizador horizontal, tá? E não há um alerta sonoro. E essa é a cobrança que é feita ao longo dos anos e não tem sido alterado esse projeto. O processo foi arquivado, mas para evitar desastres como esse, o Ministério Público Federal de Santos recomendou uma série de medidas aos órgãos reguladores. O objetivo é melhorar a segurança em aeronaves de pequeno porte. As recomendações são para a ANAC e para o CENIPA, o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos. No documento, o Ministério Público pede mais rigor no registro de dados e na manutenção das aeronaves. E recomendamos a ela, basicamente, que envie esforços para melhorar a segurança da aeronave, exigindo equipamentos como o gravador de dados das aeronaves, uma manutenção constante, periódica e bem checada do gravador de voz das aeronaves, para que não aconteça como aconteceu nesse caso, e também que a agência não se omita no seu papel de reguladora e faça, de fato, a fiscalização dos pilotos que conduzem essas aeronaves e da manutenção dessas aeronaves. Só assim a gente vai conseguir impedir que novos acidentes venham a ocorrer e reduzir o número deles. O órgão tem 60 dias para informar as providências que serão adotadas. E hoje no quadro Eu Faço a Diferença, você vai reconhecer o projeto Mulheres Inspiradoras. Desenvolvido por uma escola do Distrito Federal, a iniciativa promove a valorização da mulher por meio da literatura. Na sexta-feira, acordei às 6 horas. Poderá não é para estranhar. Afinal, era meu aniversário. Mas não queria que me levantasse tão cedo e tive que dominar minha curiosidade até às 6h45. Estar com um livro na mão é um dos momentos preferidos da Gabriele. Já li história em quadrinhos, que eu gosto muito, e livros de aventura, suspense. Com a Marciele não é diferente. Eu aprendo coisas novas e também porque é muito divertido saber a história dos outros, ler, sabe, ter uma experiência com outras coisas. O livro do dia na sala de aula delas é o Diário de Anne Frank, a história de uma menina que viveu o Holocausto, morte de milhares de judeus na Europa pelos nazistas. Os estudantes do Centro de Ensino Fundamental Zilda Arnes, no Distrito Federal, fazem parte do projeto Mulheres Inspiradoras, uma iniciativa que apoia a leitura de escritoras conhecidas no Brasil e no mundo. Que a gente conta com esse recurso, que a gente tem muitos livros que nós podemos aproveitar em sala de aula. É uma oportunidade assim, de oferecer para os alunos ler a literatura, lermos autoras mulheres, histórias, como o livro, como a da Anne Frank, do livro que a gente está lendo, que é uma menina assim, que eles têm muito com que se identificar por ser uma menina da idade deles e que a história dela dá para eles um olhar sensível, um olhar humano sobre a história do Holocausto. A iniciativa é muito mais do que valorizar mulheres escritoras. É ensinar, por meio dos livros, a respeitar a história delas e ensinar meninas a seguirem o mesmo caminho de superação. O projeto foi criado pela professora Gina. Os alunos dela andavam desinteressados pelas aulas e ela decidiu mudar o jeito de ensinar. Depois de lerem obras de autoria feminina, eles estudaram biografias de grandes mulheres, aí eu selecionei um time bem diversificado. Coloquei mulheres idosas, como Cora Coralina, mulheres jovens, como Anne Frank, grandes nomes da academia, como Nise da Silveira, mulheres quase sem escolaridade, como Carolina Maria de Jesus, mulheres negras, como Rosa Parks, mulheres brancas, como Zilda Arnes, nessa perspectiva de mostrar para as meninas que a qualquer tempo, onde quer que a gente tenha nascido, seja qual for a nossa raça, a nossa identidade, nós podemos ser mulheres inspiradoras. Cristiane Sobral está na lista de escritoras que inspiram os estudantes, com poesias sobre mulheres na periferia.
Quando o jovem se vê representado de uma maneira positiva, de uma maneira assertiva, é um grande portal à literatura, para que ele comece a ter contato com essas obras e que siga leitor, porque esse é o grande movimento do projeto, formar leitores para essas obras que estão sendo defendidas no projeto, mas que também siga aí um cidadão leitor. Um livro dela mudou a forma de Beatriz ver o mundo. Em mim foi me ver mais forte, eu acho. Assim, eu posso mais do que tá programado, entendeu? E eu falo mais, eu defendo mais. Hoje em dia, realmente, eu me vejo bastante, assim, né? Dentro do feminismo. Rafaela, mulheres escritoras, mulheres artistas sempre existiram, mas sempre houve, de acordo com o período, um processo de repressão no sentido de não se passar aquela obra para as novas gerações. Felizmente, muitas sobraram. Na literatura temos grandes escritoras e esse tipo de trabalho faz uma preservação fundamental para o futuro, inclusive com novos leitores. Com certeza, a literatura é transformadora, né? E por mais espaço para as mulheres na literatura, né? Devagarzinho a gente tem conquistado esse espaço, mas precisamos avançar ainda mais. Parabéns pelo trabalho, de fato, mulheres inspiradoras. Né? Parabéns mesmo. Essa edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Obrigado pela sua companhia, uma boa tarde e até amanhã. Mais informações do Poder Judiciário você confere às 18h30 no Jornal da Justiça, segunda edição. Uma ótima tarde para você, até amanhã. Tchau. Thank you.